E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Fazendo uma entradinha aqui no EURUSD. E eu vou explicar para vocês o porquê dessa entrada. Algumas pessoas ficam me perguntando sobre essas médias móveis que eu utilizo. Elas não me dão um caráter de entrada. Elas não são o fator principal da entrada, mas elas me ajudam numa filtragem. Eu trago essas médias móveis da experiência Forex. Sempre usei Forex, lá mais usava mais uma média lá. E eu trouxe para opções binárias e às vezes eu utilizo. Que nem hoje mesmo o mercado está complicado, muito consolidado, umas tendências sem força. Aí eu acabo utilizando as médias móveis. E boom, um gain aí para vocês. E aí um dos fatores que eu vou contar aqui para vocês que eu uso para visualizar a média móvel é o seguinte: quando elas estão afastadas uma da outra, eu sei que em breve vai ter um rompimento daquele movimento, tá vendo? Elas estão afastadas. O preço respeita uma média móvel aqui, ó. Ela respeita. E uma hora ela rompe. Tá? Então, quando elas estão juntas assim, geralmente o preço ele é repelido pela média móvel. Então, ele expulsa de próximo da média móvel. Aí, a partir do momento que o preço vai a longe, ela atrai novamente o preço. Mas por que eu falo isso? O nome já diz, média. Média. Então, o que é média? Média é a média. Bem falado, né? Não, por exemplo, que nem eu sou mais velho de 3 irmãos. Então, por exemplo, eu tenho 2 metros. Aí meu outro irmão tem 1,95. Tô falando de hipóteses, viu? Aí o outro tem 1,90. Qual que é a média de altura nossa? Qual que é a nossa média de altura? Então, nossa média de altura, consequentemente, é 1,95. Sim? Porque somando os 3, a média maior, a média menor, tem que ter uma média. Então, a lógica da média é o seguinte: o preço alto ou o preço baixo, ele sempre vai ter que vir na média. Então pensa comigo. Se o preço acelera na queda, ele cai, mas ele vai ter que voltar no preço médio que ele está fazendo dos últimos 20 candles, 50 candles, 100 candles, depende da média móvel que você trabalha. Se o preço acelera, ele começa a subir, vai chegar uma hora que ele vai ter que retornar até a média, porque o nome já diz média, vai ter que retornar na média para fazer o preço médio. Então, não é que você trabalha com preço médio, mas você entende que o preço volta na média. Olha aqui, falei para vocês. Quando as médias estão juntas, o preço está todo próximo, aí ele expande tanto para cima como para baixo, depende da situação. Só que chega uma hora que ele vai ter que voltar na média. Voltou, o preço voltou na média. Agora, o que vai acontecer com o preço aqui na média? Ele vai expelir novamente, expandir novamente. Agora, depois, não sei. Essa é a dinâmica da média. Quando vai expandir, quando vai sair, não sei. E você fala assim: Cadu, então por que você fez um trade contra a tendência? Primeiro, que aqui eu vejo que já houve uma distribuição, está tendo toda uma participação, e aqui começa o quê? Uma acumulação novamente. Então, se o preço vem daqui de cima, fazendo ondas, ele vai ter que chegar aqui embaixo, vai ter que corrigir pelo menos aqui 50%, 61% no movimento. Então, ele está querendo fazer uma alta.
Aí você fala assim, Cadu, mas você chegou aqui, o que te mostrou que ele está fazendo alta? O que me mostrou foi que ele começa a perder força de venda, as médias já estão longe uma da outra, ele começa a segurar nesse suporte, porque teoricamente ele vai querer fazer o quê? Retornar o preço à média. Então, isso aqui não é um setup, é uma forma de ler o gráfico utilizando média. Você pode utilizar qualquer média. O importante é você saber a função da média. Mas a média é o retrovisor que eu utilizo no trade, eu estou vendo o passado. Sim, realmente. A média é um retrovisor que você usa, você está vendo o passado. Então, essas duas médias me mostram o que aconteceu. Essas duas médias aqui me mostram o que aconteceu aqui no passado. E é exatamente o que eu quero saber aqui no passado para tomar minha decisão aqui. Então, tem muita gente que fala assim, a média é coisa... não se utiliza porque mostra o passado, talalá. Claro, mas você tem que saber utilizar a questão da média. Para que se utiliza a média? Eu utilizo a média para saber qual é a hora que o mercado vai tomar a reação de voltar ao preço médio ou expandir, repelir em relação aos preços médios. Você já ouviu falar, por exemplo, sobre o princípio da atração de suporte e resistência? Então, todas as vezes que tem uma resistência ou tem um suporte, existe o princípio da atração. Ou o preço sobe para buscar uma resistência, ou o preço cai para buscar um suporte. E quando tem uma média móvel agindo no meio desse sistema, ela funciona como o quê? Como um suporte e resistência dinâmico. Você já ouviu falar isso aí? Então, o preço, o que ele faz? Ele é atraído pela média móvel sempre. Sempre. Se for uma média móvel de 100 períodos, ele vai demorar 100 períodos de movimentação de candle para ser atraído. Se é uma média móvel de 20, vai demorar 20 períodos de... Não é que vai demorar 20 candles para ser atraído. Entenda. Vai ter uma leitura de abertura e fechamento de 20 candles para fazer a média do preço. E aí ela vai e volta de acordo com a média de 100 períodos, 200 períodos, 5 períodos, quaisquer que seja o período. Então, se você entender o porquê que existe a média móvel, você começa a entender o porquê da dinâmica do preço. Olha só o que aconteceu. A média móvel chegou nos preços, o preço começa a expandir, ele começa a chegar próximo a esse fundo anterior. Se a média móvel, se as médias, vou representar amarela aqui, se as médias móveis fizerem o quê? Fizerem aqui uma subida, qual é a probabilidade desse preço aqui? A probabilidade é dele chegar aqui, respeitar, retornar para fazer a média e como ele já foi com uma estrutura de alta, o preço subir e buscar um topo anterior. A probabilidade é essa. O preço está chegando aqui nesse suporte aqui, que é uma resistência agora. Vou jogar o preço para baixo? Depende, é um trade contra a tendência. O aconselhável, o correto é fazer o quê? Aguardar ele tocar nesse local, aguardar ele retornar aqui e quando ele fizer a correção aqui para subir, aí você entrar comprado. Essa é a técnica correta. Por isso que muitas pessoas falam, vou entrar aqui e o preço rompe. Porque você não quer vender, comprar caro. Você quer vender barato. Então, você compra barato e vende caro. Aqui não seria o melhor preço para vender. O melhor preço para vender seria aqui. Então, aguarde um pouco. Ou aguarde o retorno do preço. Tá bom? Então, as médias funcionam dessa forma. Eu espero que você tenha compreendido um pouco sobre a questão das médias móveis. Eu fiz esse vídeo porque o pessoal me manda mais perguntas no Instagram do que aqui, mas tem algum questionamento? Tem algum comentário? Deixa aqui embaixo. A gente, em cima dos seus comentários, eu trago próximos vídeos, próximos estudos e a gente vai crescendo junto aqui e aprendendo junto esse mundo maravilhoso de negociar virtualmente, de trabalhar de casa ou de um escritório qualquer, mas você trabalhando para você, você tendo o seu negócio
e você trabalhando com essa renda variável de acordo com aquilo que você tem de conhecimento, sem depender de conhecimento de outros. Sem depender de conhecimento de outros. Você mesmo sendo o dono do seu norte, sendo o dono do seu caminho. Tá bom? Então te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo vídeo e até lá. Grande abraço.